Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Vamos continuar o estudo da IT 21, né? Que é proteção por hidrantes. Acho que nós paramos aqui, né? Se não falei a memória. Distribuição dos hidrantes e mangotinhos. Bom, os pontos de tomadas de água devem ser posicionados. Isso eu acho que eu cheguei a falar um pouquinho sobre. Eu não lembro se eu já tinha falado alguma coisa sobre isso, mas enfim. Então, os pontos dos extintores, né? Os pontos de tomada de água devem ser posicionados nas proximidades das portas externas, escadas ou acesso principal a ser protegido a não mais que 5 metros. Então, logo na entrada, 5 metros, tem que ter uma proteção de hidrantes e mangotinhos. Não pode passar disso. Esse é o primeiro que você tem que posicionar. Em posições centrais, nas áreas protegidas, né, também. Ele tem que estar fora de escadas ou anticâmaras de fumaça. Não pode estar instalado em câmara de antifumaça. Melhor, anticâmara de fumaça, ou seja, aquelas câmaras onde não é protegido para não entrar fumaça. Normalmente junta saída de emergência, corredores de saída de emergência, essas coisas. Que se tiver o fogo, é legal, é importante que o projeto ele garanta que ali não vai estar com fumaça, o pessoal poder evacuar a área, né? E também nas escadas. As escadas também não podem estar tomando, a escada de emergência não pode estar tomada de fumaça. É complicado, é até perigoso, né? Então, o extintor, aliás, o hidrante, ele não pode estar nessas regiões. E ele tem que ser de 1 a 1,5 metros do piso, né? Eu não sei se deve ter alguma foto aí mais para frente, né? 1 a 1,5 metros do piso é a altura, a altura que tem que estar a caixa de mangueira, né? Caixa de hidrante. No caso de projetos utilizando hidrantes externos, eventualmente vai colocar hidrantes externos e não exatamente dentro da edificação, se bem que é difícil você não ter dentro da edificação, mas em alguns projetos consegue. Deve atender o afastamento de no mínimo 1,5 vezes a altura da parede externa da edificação a ser protegida, podendo ser utilizado até 60 metros de mangueira de incêndio. É que não dá, não poderia ficar grudado na parede da fábrica, entendeu? Você tem que pegar a altura da parede mais metade da parede de afastamento de distância. Ele tem, tipo assim, a grosso modo, você tem... Deixa eu ver se eu ponho a luz aqui, que eu acho que é bom ir rabiscando essas coisas, né? White. Não, qualquer ideia aqui, né? Que esse item da norma ele traz. Deixa eu ver se foi... Acho que ainda não. Aí. Olha só. Opa. Gente. Então eu vou desenhar aqui uma edificaçãozinha de... Né? Sei lá. Então tá aqui. E esse aqui é a fábrica, tá? Aqui é o telhado da fábrica, tá? Aqui é a fábrica, né? Então, digamos que aqui tenha 8 metros de altura. Então, o hidrante, ele vai ter que estar a pelo menos, sei lá, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem que estar aqui, ó. Tá? Então ele vai ter que estar a 12, né, que é 1,5 vezes 8. Tá? Essa distância, a distância entre a parede até ele. Né? Tudo bem? Isso se for externo. Muito bem. Aí ele recomenda que o diâmetro seja de 2 polegadas e meia, 65, 54, 2 polegadas e meia. Né? E o último lance 40 DN40 para facilitar o seu manuseio. Perdão, gente. Esse daqui é as mangueiras. Então ele recomenda, né, nesse caso aí, ele recomenda
que a bitola da mangueira seja, o diâmetro da mangueira seja de DN 65 mm, que é 2,5 polegadas, com uma redução para 1,5 polegadas, que é DN 40, porque fica mais fácil, muito mais fácil manusear. A de 1,5 polegadas, 2,5 polegadas é muito difícil, né? É pesada, é complicado. Então essa é a recomendação que ele faz. Por que se fala em 2,5 polegadas, sendo que o próprio bombeiro entende que é difícil o manuseio? É por causa da vazão, né? Quanto maior o diâmetro, maior a vazão. E a perda de carga, ou seja, a perda de pressão que tem na mangueira diminui, porque o diâmetro aumenta, diminui a perda de pressão. A utilização do sistema não deve comprometer a fuga dos ocupantes da edificação, né? Lógico, imagina, você puxa a mangueira, fica bem na frente da saída de emergência, né? Isso não é legal, né? Assim, então, essa é uma coisa meio básica, né? Então você tem que pensar em tudo isso, onde vai ficar o hidrante e que ele não pode atrapalhar a fuga do pessoal. É no projeto, né, gente? Depois que está construído, não tem o que fazer, né? Se construiu errado, se projetou errado, instalou no local indevido, já era. Sobre o dimensionamento do sistema, né? Deve consistir na determinação, aliás, o dimensionamento, né, ele consiste na determinação do encaminhamento das tubulações, ou seja, o trajeto dos tubos, os diâmetros dos acessórios, inclusive dos tubos, e conexões e válvulas, etc., e todos os suportes necessários para fixar essa estrutura, né, necessários e suficientes para garantir o funcionamento dos sistemas, né, previstos na IT. Essa ideia do que é o dimensionamento do sistema, tá? Os hidrantes ou mangatinhos devem ser distribuídos de tal forma que qualquer ponto da área a ser protegida seja alcançado por um esguicho. A água tem que chegar em qualquer ponto. É isso. Ou 2, se for sistema tipo 5, né? Considerando-se o comprimento da mangueira de incêndio por meio do seu trajeto real, não ideal. Entendeu? Se ela vai ter que fazer curva, tem que considerar. E alcance mínimo do jato de água igual a 10 metros. Então vai considerar que o jato de água alcança 10 metros. Tá? Ele pode até alcançar mais, mas vai considerar o mínimo, 10 metros. Devendo ter contato visual sem barreiras físicas a qualquer parte do ambiente após adentrar pelo menos 1 metro em qualquer compartimento. Então assim, eu tenho que chegar com a mangueira internamente nos pontos da fábrica que eu preciso proteger, ou pelo menos que o projeto está envolvido, né? Que pode ser que não esteja, mas que o projeto está envolvido, e eu tenho que entrar nesses ambientes a pelo menos 1 metro e tenho que ter contato visual e tenho que ter o lance do jato chegando ao ponto mais extremo. É isso que ele quer dizer isso. É isso que ele quer dizer isso, não é isso que quer dizer. No dimensionamento de sistemas com mais de um hidrante simples, deve ser considerado o uso simultâneo de 2 jatos de água mais desfavoráveis considerado no cálculo. Então, quando tem mais que um hidrante, tem que se considerar simples, tem que se considerar o uso de 2 jatos de água simultâneos. E verificar se vai atingir, né? E também a questão da pressão. Na realidade, eu vou ter que garantir a pressão e a vazão nesses 2 hidrantes. No caso de mais de um tipo de ocupação, na edificação que requeiram proteções por sistemas distintos, o dimensionamento do sistema deve ser feito para cada tipo de sistema individualmente, ou dimensionado para atender o maior risco. Essa é uma flexibilidade, né? Ele fala assim, olha, no caso lá de uma ocupação que trabalha com 2 tipos, né, ou 2 necessidades de proteção, você tem 2 opções. Ou você protege o menos rigoroso com os parâmetros do menos rigoroso e o mais rigoroso com os parâmetros mais rigorosos, ou protege tudo com o mais rigoroso. Tá bom. A reserva de incêndio para edificações horizontalizadas deve ser definida considerando a ocupação e a área de compartimentação de maneira individual, adotando o maior volume que vai estar lá numa tabela, volume de incêndio, né? E para verticalizadas, né, horizontalizadas, esse verticalizado deve se considerar a área total da edificação, tá?
Lá na tabela 3, vamos dar uma olhadinha na tabela 3 aqui. Tabela 2, tabela 3. Então tá aqui. Na realidade, essa tabela, ela coloca lá por grupo, né? Eu acho que nós não chegamos a trabalhar com nada de grupo, né? Não, trabalhamos sim, né? Não, acho que não. Então esses grupos aqui, A1, A2, A3, C1, D1, D2 e tal, esses são grupos que dependem do tipo da edificação. O que ela é, se é uma indústria, se ela é um hospital, se, enfim, um depósito. Então, em função disso, ele vai estar classificando aqui. E tem a ver com a carga de incêndio, cada um delas. Aí ele fala, em função da área da edificação, você tem o tipo de proteção e também a reserva técnica de incêndio, né? Então tá aqui, ó, tá vendo? Em função do tipo, você vai ter lá 8 metros cúbicos, 12 metros cúbicos, 18 metros cúbicos, assim vai. Então tem que classificar, é muito fácil isso daí. Classifica, pega a área, você já tem qual é o tipo de proteção e qual é a reserva de incêndio necessária, né? Essa tabelinha é show de bola. Bom, vamos voltar lá. Eu acho que eu parei aqui, né? Isso. Não, parei não. Parei mais pra cima. Aqui. Acho que foi aqui. Isso aí. Tá. Bom, aí vem umas formuladas aí que eu pulei tudo, porque eu acho que não vem ao propósito, né? Nosso. Ele fala de material da tubulação também aí, eu também pulei, eu acho que não vem ao nosso propósito. É porque assim, cada situação é uma situação, né? Então é possível. Enfim. Aí eu coloquei um negócio aqui que é interessante, é bom você ter na tua cabeça, né? A velocidade máxima da água na tubulação não deve ser superior a 5 metros por segundo. Isso é a velocidade de água, tá? Se você pensar da molécula de água, molécula de água, qual é a velocidade ali, né? Tem vazão, né? Litros por minuto, metros cúbicos por hora, tem vazão. Mas qual é a velocidade da água? E aí ele fala indicada em 5.8.8. Mas na realidade não tem nada a ver. Ele está indicado aqui, ó, na 5.8.12. É esse cara aqui, tá vendo? É esse cara aqui. É esse cara aqui. Então a velocidade é vazão sobre a área, tá? Onde a velocidade é metros por segundo, a vazão é metro cúbico por segundo e a área é dada em metro quadrado, tá? Então o que acontece? Quando eu limito um valor máximo para essa velocidade, eu estou falando que essa relação está limitada em 5. Em outras palavras, a vazão é no máximo 5 vezes maior, numericamente falando, do que a área. Entendeu? Porque, no caso contrário, coloca 10 vezes, aí fica uma velocidade muito grande. Essa é uma velocidade perigosa, que dá muito golpe de ariete, é uma velocidade que tem problema de abrasão, de erosão, enfim. Então, por um padrão, né, 5 metros por segundo é um padrão para a velocidade de água. Tá? Normal, para os projetistas de tubulações é normal eles usarem 4, 5, 6 metros por segundo para água. Tá? Então é uma curiosidade, não acho que é um negócio muito importante para vocês, mas fica na tua cabeça isso daí que é legal. Né? Lembra, velocidade é vazão sobre área. Logo, vazão é velocidade vezes área. Né? Vazão é velocidade vezes área. Isso também é bom, essa fórmula, hein, gente? Vocês conhecerem. Porque se vocês... Só fazendo um pequeno parênteses no conteúdo que eu estou falando agora, né? Se vocês forem fazer a medição da vazão em uma capela, sabe, capela de laboratório que tem exaustão, como que você vai calcular a vazão? Como que você vai medir? Não existe instrumento, pelo menos eu não conheço instrumento para você colocar. Até existe, mas não é viável, tá? Então como que você faz para medir? Você vai com um anemômetro. Anemômetro é um aparelho que ele tem uma hélice, uma turbininha. E ele mede velocidade do ar. Então você vai lá, mede em todos os pontos lá possíveis, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Eu tenho aqui o duto lá do... Então você vai lá com o anemômetro e começa a medir
em vários pontos. Mede aqui, mede, sei lá, mede aí 4 pontos, 5 pontos. Tira uma média, por exemplo, você pode tirar uma média de velocidade de ar. E aí, no caso, né, mede o diâmetro do duto, calcula a área é igual a π vezes d ao quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado, tanto faz. Então você tem a área, você tem a velocidade, área vezes velocidade te dá vazão. Né? O que é vazão? Tá? O que é vazão? Tá? Então esse cara aqui é vazão. Isso em metro cúbico por segundo, aqui tá forte. A área em metro quadrado. E esse aqui é a velocidade. Em metro por segundo. Tá? É isso aí. Bom, vamos continuar aqui. No sistema de malha ou anel fechado, deve existir válvulas de paragem, válvulas de bloqueio, localizadas de tal maneira que pelo menos 2 lados em uma malha que envolva quadras de processamento ou armazenamento possam ficar em operação no caso de rompimento ou bloqueio dos outros 2. Gente, o que ele está querendo dizer aí é básico de projeto de tubulação, tá? Tem que ser assim, quando você faz um projeto, né, e aí ele está falando principalmente de sistema de malha ou anel fechado, ele está querendo dizer o seguinte, né, imagina que nós tenhamos aqui um reservatório, né? E aí eu tenho, né, nesse reservatório um sistema de bomba e ele manda para lá e manda para cá também, né? E aqui vai ter um monte de hidrante, vai ter hidrante aqui também, vai ter hidrante aqui também, vai ter para cá também, e assim vai, tá? Aqui também, sei lá. E aqui também. Beleza. E aqui digamos que eu fechei, né? Eu fiz um anel, aqui eu fiz um anel. Então, ou seja, a água, ela tanto pode, a bomba está mandando água, ela tanto pode mandar para cá, quanto ela pode mandar para cá. E aí ele fala o seguinte, ó, se eu tenho um vazamento aqui, ó, tem um vazamento aqui, tá vazando, né? Então o que ele quer dizer? Olha, tem que instalar válvulas de bloqueio, sei lá, algumas válvulas de bloqueio, ele quer dizer isso, onde essas válvulas de bloqueio me permite sei lá, vou pôr uma aqui, que me permite, né, manter o sistema em operação, mesmo que eu tenha que fazer uma manutenção. Por exemplo, digamos que eu venho aqui, eu estou com vazamento aqui, ó, nesse hidrante. Imagina que eu estou com um problema aqui, estou com vazamento. Então tá bom, eu quero dar manutenção. Eu venho aqui, fecho essa válvula aqui, eu vou falar que eu fechei assim, tá? E fecho essa válvula aqui, ó. Fechei aqui. Eu isolei esse trecho, mas o sistema continua funcionando aqui, ó. É isso que ele quis dizer, tá bom? Então, assim, eu acho que é importante você saber quando, se por acaso você for contratar um projetista, contratar um projeto, você pode discutir essas questões, né? Nos casos de bombas de incêndio consideradas na condição de sucção negativa, deve ser calculado o Net Positive Suction Head, é o NPSH. Aqui também é só uma curiosidade, tá? É que é o seguinte, quando a gente fala em bomba de sucção, que são as bombas que tem no sistema de hidrante e muitos outros, nós usamos as bombas. Aí eu estaria trabalhando com uma caixa enterrada, talvez, né? Então digamos que eu tenho aqui a bomba de incêndio aqui, tá? E ela vai captar água aqui, ó. Ela vai captar água aqui, tudo bem? Então, supostamente, ela tem que ter um poder de sucção dessa altura aqui, ó.
Para falar a verdade, não é nem essa altura aqui embaixo. É assim. Então eu vou chamar de H. Esse H tem a ver com NPSH. PSH. Ou seja, essa bomba ela tem que suportar, ela tem que ter essa capacidade de vácuo para puxar essa água. Eu acho que eu falei na última aula isso para vocês, né? Então ela tem que ter essa capacidade. É isso que ele vem falando do NPSH, né? Que ela tem que estar, que tem que ser levada em consideração no cálculo de dimensionamento da bomba, ok? Sobre os reservatórios de reserva técnica, o volume de água da reserva de incêndio encontra-se. Ah, tá. Ele fala de volume de água, eu já mostrei para vocês na tabela 3, né? Gente, antes de prosseguir, até porque ele não vai falar, eu queria falar mais uma coisinha, né? Vamos puxar aqui, ó. Eu queria puxar aqui com vocês, aqui, e falar o seguinte, olha. Então eu vou fazer hipoteticamente um projeto aqui de incêndio, tá? De combate a incêndio. Eu vou colocar aqui um reservatório, beleza? Sei lá, um reservatório aqui. Tá? E aí eu vou colocar nesse reservatório, eu vou colocar aqui um sistema onde ele vai alimentar uma bomba. Essa bomba aqui vai ser uma bomba de altíssima vazão. Tá? Essa é uma bomba para abastecer todo hidrante, né? Então eu vou jogar esse cara aqui no manifold. O manifold é um tubo que deriva, é um derivador, é como se fosse um Benjamin da tubulação, tá? De tubulações, tá? Então ele aqui vai ser uma linha de hidrante, aqui vai ser uma outra linha de hidrante e aqui vai ser uma outra linha. E eu vou até fazer assim, ó, tá? Faz de conta que eles derivam, tal. Então os hidrantes vão sair dessas linhas mestres, né? Então vamos fazer que eu tenho uma caixa de hidrante aqui. Vamos fazer de conta que eu tenho uma aqui. Vamos fazer de conta que nós temos outra aqui. Tô chutando, tá? Isso aí não é relevante aqui agora, tá? E não que eu tenha que ter uma por linha, mas eu tenho algumas, sei lá. Beleza? Então assim, o modelo do sistema pode ser da seguinte forma. Eu tenho uma bomba, então eu tenho um botãozinho, né? Eu vou pôr em amarelo aqui, tem um botãozinho, acionamento. Eu aperto o botão, eu aperto esse botão e eu ligo a bomba e começa a sair água lá, né? Mas aí eu vou ter que ter junto a cada hidrante eu vou ter que ter uma botoeira dessa para ligar a bomba, concorda? Né? Então eu tenho que ter esses botõezinhos para ligar a bomba. Por quê? Qualquer um aqui que eu for usar, eu tenho que ligar a bomba. Legal? Muito bem. Só que essa bomba pode queimar. Então é normal a gente pensar em colocar mais uma. Tá? E evidentemente nós temos que colocar uma válvula aqui e uma válvula aqui, uma válvula aqui e uma válvula aqui. Por quê? Se queimar a bomba, se ficar inoperante, eu fecho, posso até tirar ela para manutenção e uso essa, tá bom? Então isso é típico, duas bombas é típico. O que pode ter, além disso, é mais uma bomba, não que tenha que ter três, não é isso, né? Pode ser com duas só, mas eu estou colocando aqui uma ideia com duas bombas elétricas e eu vou colocar mais uma. Eu vou colocar mais uma bomba em paralelo, só que essa bomba eu vou desenhar ela um pouquinho diferente. Eu vou desenhar ela assim, só para efeito assim de ilustração, tá? Eu vou colocar um retangulão aqui e vou... Não ficou bom. Não ficou bom porque eu quero... Nossa, tá travando isso aqui. Eu vou desenhar aqui uma outra bomba e eu vou colocar um motor a explosão. Porque é o seguinte, então de novo eu tenho uma válvula aqui e ela vai aqui também. Legal? Porque se esse meu reservatório for um reservatório
até um reservatório onde eu preciso, ele é baixo, onde ele não me dá pressão na saída, eu preciso de bomba para dar pressão, então eu preciso garantir que eu tenha bomba. E se acabar a energia? Não é? Então, se acabar a energia, na realidade eu tenho duas bombas elétricas, uma é backup da outra se quebrar, e eu tenho mais uma bomba aqui, que é uma bomba à explosão. Motor à explosão. O motor aqui é diesel. Se acabar a energia, eu ligo ela. Se não tiver um sistema de geração. Né? Agora, se eu tiver aqui, em vez de eu ter esse reservatório aqui, né? Em vez de ter esse reservatório aqui, eu ter um reservatório, né? Digamos que ele é elevado, né? Sei lá, eu vou desenhar ele pequenininho aqui, mas só para a gente ter uma ideia aqui, que ele é bem elevado aqui, ó. Sei lá, eu vou desenhar assim ali. Né? Tá feio, né? Hoje eu não tô muito inspirado para desenhar, não. Aqui. Então, se eu tiver um reservatório, mas também tá bloqueando isso aqui, só tá atrapalhando. Tá? Então, digamos que aqui nós tenhamos um reservatório. Tá feio. Deixa eu desenhar ele mais bonitinho. Um reservatório elevado, né? Uma coisa... né? Eu vou desenhar ele assim, ó. Pronto. E aí a gente desenha ele bem assim. Né? Um elevado. E aí esse reservatório elevado, a gente pega e desce a tubulação, desce, vem aqui, sei lá. E digamos que essa altura aqui é uma altura, sei lá, né? É uma altura que permite pressão necessária. Aí não faz sentido ter as bombas, entendeu? Porque se essa altura é grande, se ele tem um reservatório bem alto, então não há necessidade da gente ter bomba. Pode ser só com a pressão da caixa, tá? Bom, essa é uma ideia. Eu vou voltar na ideia... Vou voltar a minha ideia aqui deixa eu voltar aqui. Nem sei se esse cara aqui vai adiantar, mas tudo bem. Vamos tentar aqui. Sabia que não ia. Então, voltar na minha ideia aqui básica, né? Nossa, como tá travando isso aqui. Eu vou voltar na minha ideia básica e vou continuar a minha ideia aqui, tá? Nossa, gente, mas tá travando demais isso aqui. Pronto. Bom, agora existe uma opção que é muito trabalhada, eu já devo ter conversado isso com vocês em algum momento, mas queria já aproveitar e reconversar isso, que é a gente usar uma bomba jockey, tá? Que é mais uma bomba. Então eu vou colocar mais uma bombinha aqui. Eu vou também colocar uma válvula aqui por segurança, tá? Essa daqui é uma jockey, bomba jockey. Oh, meu Deus. Bomba jockey. Não ficou bom aqui não. Aí, pronto. Essa bomba jockey. O que essa bomba jockey faz? Ela é de baixa vazão. Tá? E ela é comandada por um pressostato. Então esse pressostato ele atua na bomba jockey. Essa bomba ela não desliga, ela praticamente não desliga, ela fica direto ligada, 24 horas por dia.
Podemos até ter duas bombas jockey, uma de reserva para outra, pode ser. Ela fica 24 horas por dia. Ela mantém toda essa rede pressurizada. Mantém toda ela pressurizada. Se alguém abrir uma válvula de hidrante, cai a pressão. Se cair a pressão, esse pressostato, ele vai detectar que caiu a pressão. E detectando que caiu a pressão, ele faz com que a bomba principal entre. Olha que inteligente o negócio. Então olha só, eu venho aqui, abro a válvula, cai a pressão, o pressostato percebe e essa bomba aqui entra para ajudar o pressostato. Eu posso colocar mais um pressostato e essa aqui é a reserva, fazer ela entrar, porque essa daqui não está dando conta, entra essa aqui. Pode ser também, por que não? Entendeu? Pode ser. Então esse automatismo dá para fazer nesse projeto, tá? Ele não fala isso na IT 21, mas tá difícil aqui hoje, hein? Não sei porque tá assim, travando. Mas não é esse aqui não. Aqui. Então eu não sei. Esse automatismo ele pode ser utilizado, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu aqui não me perder em tempo. Outra coisa que é falado aqui é o reservatório, que também acumula água para consumo normal da edificação, pode ser adequado para preservar a água, a qualidade da água. É que aí é o seguinte, é muito comum a organização ter um único reservatório para água potável e água de reserva de incêndio. A reserva de incêndio, que é aquela tabela 3, ela tem que estar lá, é reserva de incêndio, não é para usar para outra coisa. Aquele volume de água tem que estar sempre disponível. Algumas organizações usam o reservatório que serve para as duas funções, mas aí você tem que garantir que a reserva de incêndio vai estar sempre lá, né? Então, assim, uma das técnicas que é horrível nesses reservatórios mas é horrível, tá, gente? Eu não gosto. E aí vai entrar nesse aspecto aí que ele fala da qualidade da água. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui um reservatório, eu vou desenhar um reservatório aqui. E eu vou desenhar o fundo dele aqui, ó. Pronto. Ok? É um reservatório. É uma caixa d'água. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui uma alimentação, por exemplo, né? Eu vou tirar uma alimentação aqui, eu vou mudar a cor, e vou usar verde. Eu vou tirar uma alimentação aqui, nesse nível, e vou falar isso aqui é água potável. Tá? E vou tirar uma saída aqui, ó. E vou falar isso aqui é hidrante. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte. Até esse volume aqui, ó. É reserva de incêndio. Reserva. E o que tem aqui em cima? Isso aqui é água potável. Mas sensacional, né? Você enche o tanque. Você pode encher o tanque. Mas só essa parte de cima que vai sair aqui, nesse nível aqui alto. É água potável. Se acabar a água potável, acabou. Mas tem água de incêndio aqui. Perfeito. Mas olha o que ele fala aqui. Opa. Isso. Aí. Olha o que ele fala aqui. O reservatório que também acumula água para consumo normal da edificação deve ser adequado para preservar a qualidade da água. Tá. Então eu vou voltar lá. Quanto tempo você acha que essa água pode ficar parada aqui? 1 mês? 2 meses? 6 meses? 1 ano? 10 anos? Né? E a água parada, ela vai desenvolvendo micro-organismos, tá? Então, existem outros projetos de água e isso não é legal, tá? Um dos projetos que existem, que é bem bacana, eu tenho
um fundo falso, eu tenho um fundo aqui, metálico, falso, onde a água de cima não comunica com a água de baixo. Aí é uma ideia. Tá? Bom, mas enfim, essa é uma discussão um pouco mais técnica, mas que vale a pena assim, a gente conhecer. As águas provenientes de fontes naturais, como lagos, rios, açudes, devem ser captadas conforme o anexo B. Aí o anexo B fala como fazer essa captação aí. Eu não vou entrar nesse mérito, só falar que tem uma tratativa. O reservatório ele tem que ser subdividido, né? Aliás, ele pode ser subdividido em unidades mínimas de 3 metros cúbicos. Então, eu posso dividir o reservatório, mas não menos do que 3 metros cúbicos. Não é permitida a utilização da reserva de incêndio pelo emprego conjugado de reservatórios subterrâneos ou ao nível do piso térreo elevados. É mais a questão da pressão, né? Ele quer garantir que tenha pressão para os hidrantes. Para edificações de risco alto, recomenda-se que os reservatórios sejam elevados e possuam fácil acesso para abastecimento de veículos de combate a incêndio, com vista a suprir eventual falha na bomba de incêndio da edificação. Se falhar a bomba de incêndio de edificação, qual a ideia? Eu consigo abastecer a viatura do bombeiro, entendeu? Sobre a bomba de incêndio, ele fala que tem que ser centrífuga, acionada por motor elétrico ou combustão. Então tá aí, combustão, não vai depender de eletricidade, eu posso ter minha fonte própria lá, que é um reservatório de combustível. Né? Sobre os componentes das tubulações do sistema de hidrante, ele fala do esguicho. São dispositivos para lançamento de água, né, através de mangueira, sendo reguláveis, possibilitando a emissão do jato compacto ou neblina. Aqui ele não fala do esguicho fixo, ele fala do regulável. O alcance do jato para esguicho regulável produzido por qualquer sistema dotado não deve ser inferior a 10 metros. Ou seja, o alcance da água tem que ser 10 metros ou acima, medido da saída do esguicho ao ponto de queda do jato, com o jato paralelo ao solo e com o esguicho regulado para o jato compacto. Ele quer dizer o seguinte, gente, na hora do teste, coloca o esguicho, aqui eu tenho o solo, eu coloco o esguicho assim, paralelo ao solo, e o jato tem que chegar aos 10 metros. Deixa eu só ver se medindo o esguicho ao ponto de queda do jato. Tá, ponto de queda. Então esse cara aqui tem que ser no mínimo 10 metros. É isso que ele está falando. Tá bom? Opa. Os componentes de vedação devem ser em borracha. E aí ele fala dessa norma STM-D 2000, né? Enfim, são as borrachas de vedação. Eu acho besteira isso na norma, porque você pode ter por exemplo, poderia usar Teflon, né? Não vejo por que tem que ser borracha, mas tudo bem. O acionador do esguicho regulável deve permitir a modulação da conformação do jato e o fechamento total do fluxo. Ele quer dizer o seguinte, o esguicho regulável eu posso fechar totalmente e abrir totalmente em jato. Tá? Quando abrir totalmente tem que ser o jato. Um jato mais forte, por longo alcance. E conforme eu vou fechando, vai abrindo o leque. É isso que ele quer dizer, tá? Não pode ter uma coisa diferente disso. Ele quer dizer o seguinte, totalmente aberto é jato. Totalmente fechado, fechado. Tá? E as coisas vão evoluindo nesse intermédio aí. Sobre as mangueiras de incêndio, ela tem que atender a NBR 11.861. O do mangotinho a 16.642, a NBR, a BNT. O comprimento total das mangueiras, lógico, deve ser suficiente para vencer todos os obstáculos, né? Desvia os obstáculos para chegar nos pontos. E assim,
Preferencialmente para os hidrantes, o magotinho ele é lance fixo que fica enrolado lá, né? Mas no caso do hidrante, eu posso ter vários lances, 2 lances pelo menos, ter vários lances onde eu vou emendando essas mangueiras. Preferencialmente ele pede, para facilitar a manobra, que esses lances tenham 15 metros. Então é comum você abrir uma caixa de hidrante e vai ter lá uma mangueira enrolada. Quantos metros ela tem? 15 metros de comprimento. Qual o diâmetro dela? 1,5 polegadas. Tá? Pode ser 2,5, mas é muito raro. Não, raro não é, né? Mas não é o ideal. As uniões que eu expliquei na aula passada, mostrei para vocês, ela tem que atender essa BNT 14349. Tá? Sobre as válvulas, também mostrei para vocês, né? Fala que tem que atender 16021 e é recomendada a instalação de válvulas de bloqueio adequadamente posicionadas com o objetivo de proporcionar manutenção em trechos de tubulação sem desativação do sistema. Foi o que eu demonstrei no desenho para vocês, né? Colocar as válvulas de manutenção, elas ficarem posicionadas de forma que possa dar manutenção sem ter que parar tudo, né? Ele fala que as válvulas têm que ser do tipo gaveta ou gaveta de haste ascendente. Esse haste ascendente é que a gente consegue ver se ela está aberta ou está fechada, entendeu? Isso é legal, porque normalmente quando ela está aberta, a haste vai subindo. Então você consegue ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar para você aqui. Válvula gaveta de haste ascendente. Válvula gaveta de haste ascendente. É bem interessante essa válvula. Olha, a gente quer ver. Deixa eu ver. Essa não é não é a haste ascendente, nenhuma dessas, porque eu não consigo enxergar isso. Quer ver? Vamos procurar aqui. Essa ó. Tá vendo? Essa daqui tá perfeita para você entender, ó, ver a imagem. Você já vai entender. Quando ela tá totalmente aberta, a haste, o parafuso da haste fica lá em cima. Entendeu? E quando ela tá totalmente fechada, todo o conjunto desce, inclusive o parafuso. Isso é importante porque você não vai enxergar por dentro, vai estar na tubulação. Mas assim, só de ver essa haste, ó, ela tá aberta, ó, ela tá fechada. Legal, né? É bem inteligente isso, né? Deixa eu ver se tem. Esse aqui é um desenho, mas vamos ver se a gente acha uma verdadeira, né? Essa aqui, ó. Essa aqui é uma válvula de haste ascendente, né? Essa imagem, tá vendo? Ela não é. Aqui é a rosca, né? Essa aqui também parece uma animação, não parece foto, não. Essa aqui tá perfeita, mas assim, infelizmente. Deixa eu ver se eu queria uma com a foto mesmo, né? Essa aqui eu não tenho certeza. Você vê que não é tão fácil assim de encontrar, né? Foto não, só os diagraminha. Bom, mas tudo bem, vocês entenderam, né? Aí tem que ir procurando aí pra ver se acha. Essa aqui é uma também. Essa aqui é. Que imagem. Essa aqui é. Aí. Tá vendo? Conforme você vai rodando aqui esse disco dela aqui, esse volante dela, a rosca vai subindo, então ela tá abrindo. Você gira o contrário, a rosca vai descendo e ela fechou. E você enxerga. É isso que ele quer dizer na norma, tá? É uma forma de você saber se ela está aberta ou está fechada, tá? As válvulas que comprometem o abastecimento de água a qualquer ponto do sistema, quando estiverem em posição fechada, devem ser do tipo indicadoras. No caso, essa daí, tá vendo? Eu tenho que saber se ela está fechada ou está aberta, né? E tem válvula. Se isso está difícil para você, imagina o seguinte. Imagina o registro do chuveiro e imagina que a gente vai colocar o registro do chuveiro do outro lado da parede, né? Então imagina ali na tua casa, eu não sei o que é o outro lado da parede, né?
Aqui, por exemplo, minha casa é sobrado. Se eu colocar do outro lado da parede, tem que pôr uma escada. Né? Se você morar num prédio no 10º andar, isso tem que ser com um guindaste, né? Mas assim, imagina que está do outro lado da parede. E aí você vai abrir você vai olhar se ele está aberto ou está fechado. Você vai olhar para aquele registro. Só olhando o registro, tem como saber se ele está aberto ou fechado? Né? Não, né? Registro e válvula é a mesma coisa, tá, gente? Então, tem como saber? Não tem. Você tem que, na realidade, ir lá e tentar fechar ou tentar abrir para ver se vai, né? Lógico que se tiver com um chuveiro, você olha para o chuveiro, ele não está saindo água, então significa que ela está fechada. Mas e se acabou a água? A válvula está aberta ou está fechada? Ah, mas não sei, alguém estava tomando banho, então você não sabe se alguém estava tomando banho antes. É fácil, você vai lá e tenta fechar. Se ela não fechar é porque ela está fechada, né? Agora, só olhando, não é? Então é isso que ele quer dizer, tá? Então, por isso que recomenda-se que seja indicadora. E recomenda-se a utilização de dispositivo de travamento para manter as válvulas na posição aberta, sabe? Válvulas que é importante, eu tenho que deixar ela aberta. E aí eu tenho que travar para falar assim, ó, ninguém vai fechar essa válvula, tem um dispositivo de travamento, tá? Bom, tubulações e conexões, o diâmetro, a tubulação, o diâmetro, é gozado, ele fala que a tubulação, o menor diâmetro é 2,5 polegadas, mas os sistemas 1 e 2 ele permite 2 polegadas, né? Então é mais ou menos. Isso é tubulação, não mangueira, tá bom? Tubulação até mais que 2,5 polegadas, mas não menos do que 2,5 polegadas, e no sistema 1 e 2 não menos do que 2 polegadas. As tubulações aparentes do sistema devem ser na cor vermelha. Ok? Então, tubulação de incêndio vermelho. Mas pode-se usar outra cor, e ele nem fala que cor que é, desde que identificada com anéis vermelhos a cada com 20 centímetros de largura e disposta a cada 3 metros. Mas as edificações dos grupos G, I, J, L e M não podem. Tá? Eu abri aqui, eu dei um pause, né, para não perder tempo com isso, a IT 17, que trata sobre brigada de incêndio. Né? Então, se você pegar tiver na dúvida, aqui ele traz a divisão e o que é. Tá? Então, por exemplo, só para a gente pegar aqui, ele falou em G, I, J. I é indústria, J eu acho que é estoque. Peraí. Ó. I, F, G, H, I. I é indústria. J é depósito. Tá vendo? J é depósito. J, depósito. I é indústria. E 1, e 2 e 3. 1, 2 e 3 tem a ver com o risco. I é indústria. Então vamos voltar lá. G, L e M. Então vamos lá. G, L e M. Aqui. G, L e M. Vamos pegar o G primeiro. O G é serviço automotivo. O L, explosivos. E o M são especiais. Túnel, líquidos inflamáveis, central de comunicação e energia, propriedade de transformação, silos, terra selvagem, pátio. Esse não pode. Então assim, o K pode, energia, central de transmissão e distribuição de energia. Essa pode ser, não precisa ser vermelha a tubulação, pode ter os anéis. O J não pode. O H pode, que é hospital. Né? O G não pode. Não tem muita opção. Né? Então, a maior parte não é permitido. As tubulações destinadas à alimentação dos hidrantes e de mangotinhas não podem passar pelos poços de elevadores e ou dentro de dutos de ventilação. Né? Tem que estar... Então não pode passar dentro de um poço de elevador. Isso é importante saber, né? Tá construindo, tem um poço de elevador, ele é convidativo a passar um hidrante lá, não pode. E não pode dentro de dutos de ventilação.
A tubulação deve ser fixada por elementos estruturais da edificação por meio de suportes metálicos, rígidos e espaçados no máximo 4 metros, de modo que cada ponto de fixação resista 5 vezes a massa do tubo cheio de água, mais a carga de 100 kg. Gente, isso daí é para o projetista, né? Mas eu acho que é legal vocês saberem, né? Que existe um requisito da 10.000, NBR 10.897 sobre a questão dos suportes das tubulações, né? Então, ou seja, cada suporte está aqui, ó. Ele tem que estar espaçado a cada 4 metros, né? E o ponto tem que resistir a 5 vezes a massa, vamos traduzir para peso, do tubo mais a água dentro dele. 5 vezes, tá? E mais uma carga de 100 kg, né? Os materiais termoplásticos na forma de tubos e conexões somente podem ser utilizados e enterrados a meio metro e fora da projeção da planta de edificação, satisfazendo a todos os requisitos e resistências à pressão interna e a esforços mecânicos necessários ao funcionamento da instalação. Aqui eu só grifei só para dizer o seguinte: olha, a norma, ela permite, essa norma é nova, né? Ela permite outros materiais, mas evidentemente não na parte assim de exposta, né? Então, o enterrado pode ser termoplástico. Então, ele vai falar aqui de tubulação de aço, tubulação de ferro, vai falar também de tubulação de cobre, tá vendo que pode. Vai falar de tubo de PVC, é possível, né? Mas não pode ser exposto, tem que ser enterrado. E principalmente esse aqui, ó, tubulação de polietileno de alta densidade, PAD. O PAD ele vem sendo usado muito ultimamente, entendeu? Mas ele fala aqui, ó, só pode ser emprego em trechos enterrado. Exposto, não pode, tá? Bom, sobre instrumentos do sistema, não fala muita coisa, mas ele fala aqui do manômetro, né? Tem que ter manômetro para saber qual é a pressão da bomba e tal. Normalmente é lá na casa de máquina, junto da bomba, que a gente põe em manômetro, não põe outro. E a pressão de acionamento, aqui esse manômetro, aliás, dos pressostatos, eu falei lá da bomba Jockey, né? E também para acionar a segunda bomba, ele tem que, assim, a pressão de operação dele tem que estar, do sistema, tem que estar no máximo a 70% da pressão do projeto do pressostato, da capacidade máxima do pressostato. Então, por exemplo, digamos que o pressostato ele é para 10 bar, tá? Então, a pressão máxima do sistema de operação tem que ser no máximo 7 bar. 70% da capacidade. A conta é o contrário. Você vê qual é a pressão do sistema e você sabe que o pressostato tem que superar em 30% aquele valor. Tudo bem? Não a regulagem dele não, mas a capacidade dele, tá? Então eu tenho que colocar um pressostato que aguenta a pressão maior. É isso que ele quer dizer, tá? Bom, as considerações gerais eu desconsiderei tudo aí, né? Aí só falando um pouquinho das tabelas, né? A tabela 2 aqui, os tipos de... Nós já tínhamos falado, né? O tipo de sistema de combate a incêndio, o esguicho regulável, a mangueira de incêndio, né? Os diâmetros, comprimento, o número de expedições, vazão mínima do hidrante no lado mais favorável, desfavorável, e a pressão mínima da válvula do hidrante mais desfavorável. Depois nós temos essa tabela aqui, que é a aplicação dos diversos tipos de sistema e volume de reserva de incêndio mínimo. Então a gente tem aí o tipo da edificação, né, e a área da edificação, o tipo de combate a incêndio e a reserva de incêndio. Aqui algumas observaçõezinhas, né? Aqui o componente para hidrante mangotinho, o que tem que ter dentro do abrigo, né? É assim. Então, abrigo, sim ou não, mangueira de incêndio, chave para hidrante, engate, esguicho, mangueira semi-rígida com esguicho, não, que tem que ter. Aqui esse anexo A ele traz o desenho de como é uma caixa de hidrante, né, um sistema de hidrante,
Esse daqui é o do mangotinho, né? O mangotinho ele já fica conectado, a mangueira é semi-rígida, ela fica já conectada, né? Que nem de jardim, tá? Então aqui uma válvula de abertura rápida, normalmente uma válvula de tipo esfera. Aqui tem que ter um hidrante, uma tomada para água de incêndio, né? Para mangueira de incêndio, sempre tem que ter, pela nossa norma. O anexo B vai falar um pouquinho de reservatório, eu acho que aí perde um pouco o nosso objetivo, mas você sabe que tem aí sobre os reservatórios, se precisar consultar, né? O anexo C sobre bombas de incêndio, também não vou... Aqui vai falar um pouquinho da bomba jockey, tá vendo? Mas eu não vou trabalhar muito essa ideia, se bem que aqui até que seria legal, né? Aqui até que seria legal. Ele... que é o sistema de automação de bomba jockey, pressurização, mas tudo bem. Aqui um desenho, né, da captação da água, a reserva de escova. Isso aqui é uma outra papo. Isso daqui é o seguinte, para essa bomba ter capacidade de fazer essa sucção, mas se essa bomba tiver um NPSH que consegue fazer essa sucção, não precisa dessa reserva de escova, tá? Anexo D é brigo de mangueira e mangotinho. O anexo E, caso de isenção de sistema fixo de hidrantes e mangotinhos, né? E o anexo F é o relatório de comissionamento e inspeção do sistema de hidrantes. Isso aqui é legal, né? Tá bom? Aqui é um checklist, né? Muito bom. O F é a continuação ali. E é isso. Tá bom, gente? Vou deixar uma atividade para vocês fazerem e aí eu encerrei esse assunto aí, tá? Qualquer coisa, poste em dúvida. Abraço, até mais.